Então, gente, acabo de receber aqui um vídeo que foi enviado aqui para o nosso coletivo Culturas Minas do Rio de Janeiro, do deputado Renan Jordi. O nome Renan já nos remete, né, a um outro Renan que também adora falar muita besteira na internet e que também é um candidato de direita que não procura se informar sobre as coisas antes de fazer seus vídeos para enganjar seu eleitorado, né? Mas vamos ver o vídeo aqui para ver o que o nobre deputado fala. A quadrilha está formada na Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, infelizmente. Bom, fique comigo até o final desse vídeo. Quem gostar, curta, comente, compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar o mais longe possível. Agora escutem, senhores. Enquanto o povo fluminense acorda cedo, trabalha duro, paga imposto, luta para sobreviver, a Secretaria de Cultura, é isso mesmo, do Rio de Janeiro, abre um edital de mais de 10 milhões de reais para bancar quadrilha de festa junina. É isso mesmo, quadrilha, senhores. São 100 quadrilhas recebendo 60... Bem, em primeiro lugar, quem dança quadrilha, quem organiza os grupos de dança de quadrilha aqui do Rio de Janeiro, de todo o Brasil, né, sejam as associações também que organizam os concursos, ou sejam os grupos que fazem o movimento, acordam cedo, pagam impostos, da mesma forma que o seu público ao quem o senhor está se dirigindo, né? Mas vamos continuar. R$1.000 cada uma, outras quadrilhas levando R$200 mil e outras 15 quadrilhas embolsando cada uma R$100 mil para realizar quadrilhas de festas juninas. Pelo jeito, o deputado não leu o edital, porque ele fala 100 quadrilhas, que realmente é o número que está no edital, né? 100 quadrilhas vão poder receber essa verba desde que se classifiquem nesse número de 100. Lembrando que nós temos em torno de 150 quadrilhas a 160 em todo o estado, né? Considerando tanto a região metropolitana como região sul-fluminense, Campos, Angra dos Reis, etc. Só que nós já tivemos só no Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio de Janeiro, mais 700 quadrilhas na década de 90. E isso demonstra como que essa cultura ela tem perdido força ao longo das décadas, né? Então, que bom que ainda podemos contar com 150 quadrilhas e que uma pena que não sejam 150 quadrilhas contempladas, que sempre vai ficar algumas de fora que não vão receber subvenção. Parece-me que ele realmente não leu o edital, porque na categoria B refere-se a Festival de Quadrilhas Juninas e não de quadrilhas também. Ele coloca tudo como se fosse quadrilhas, né? Os grupos de quadrilhas eles estão na categoria A, que são os grupos de dança. A categoria B são festivais, ou seja, são associações que organizam seus festivais muito antes desse edital existir, né? Com verba própria, com pagamento de mensalidade por parte dos grupos, com às vezes apoio local. E muitas das vezes não tiveram nem dinheiro para pagar a premiação de grupos que ganharam por falta exatamente de sobrar dinheiro dos seus eventos. E a terceira categoria, que é uma categoria nova, que se refere a celebrações de festa junina, ou seja, são festas que não necessariamente têm concursos, como a gente vê pelo Rio de Janeiro todo, espalhado em áreas nobres, principalmente, né? Em espaços fechados, em clubes. Então parece-me que essa terceira linha, que é a inédita nesse edital desse ano, ela celebra essas expressões, essas organizações de festas. Ou seja, não são quadrilhas que ganham 100 mil, 50, 60 mil, não são quadrilhas que ganham 200 mil, não são quadrilhas que ganham... São ações diferentes, de proponentes diferentes. Vamos continuar assistindo o vídeo e depois a gente faz um resumão das análises. Um nome bem adequado para o que está acontecendo na Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Quadrilha! Uma coisa que na minha época de garoto era banal, custava somente tempo para pendurar retalho, uma coisa na calça, montar barraquinha temática, churrasquinho, algodão doce. Agora tem valor de roupa de grife e um buffet de casamento chique em Trancoso. Um verdadeiro escárnio com o nosso dinheiro. O deputado deve saber quanto é que está um buffet em Trancoso, né? Porque ele fala com tanta propriedade da questão do valor investido nos espetáculos. O que ele não sabe, né? Ele não sabe de nada, né? Mas o que ele não sabe sobre o movimento junino do Rio de Janeiro e do Brasil é que essa quadrilha que ele fala que era só pendurar um remendo, essa quadrilha aí é a quadrilha jocosa, é aquela quadrilha que a burguesia fazia para representar quem era do campo,
as pessoas do meio rural, né, que é um público inclusive que é apoiador desse partido, desse deputado, né? Ou seja, a gente tem um período no Brasil onde as celebrações das festas na roça, elas começaram a ser representadas dessa forma. Foi muito criticado e é muito criticado por quem faz parte do movimento também, né? Porque assim como, por exemplo, vamos fazer uma comparação aqui rápida. O Festival de Parintins, ele é um espetáculo que celebra o boi, que tem sua origem aí no Nordeste, no Maranhão principalmente. A celebração do boi de Parintins, ela tem uma transformação cultural que fez transformar num grande espetáculo. A mesma coisa aconteceu com os grupos de dança de quadrilha. Os grupos de dança de quadrilha, eles surgem dentro desse ambiente dos clubes, ou seja, da zona da classe média do Rio de Janeiro. Ele é feito muito em cima de personagens estereotipados do homem da roça, do homem do campo, do caipira. Por isso que muitas pessoas associam, né, os grupos de dança a caipiras. E aí essa coisa de você usar remendo, pintar dente, etc., não é nem legal, deputado. Então nem use esse tipo de comparação se você já dançou assim, né? Eu até falo em muitas palestras aqui do nosso coletivo que nem que tenha sido obrigado, as pessoas já dançaram quadrilha, nem que tenha sido uma vez na vida. A dança de quadrilha, ela faz parte do cotidiano da nossa sociedade, né? No Brasil todo. No Rio de Janeiro nós temos essa ligação com essa história. Agora, o que vocês têm que aceitar, vocês que não conhecem, é que os espetáculos dos grupos de quadrilha, quando vão para as periferias, quando eles saem desses espaços, né, onde a classe média era quem dominava e vai para as periferias, vai para as ruas, começam a ganhar vida própria. As pessoas querem falar daquilo que elas consideram importantes, então eles ganham temáticas, ganham a introdução de elementos cenográficos, as indumentárias começam a representar elementos que vão constituindo a história que está sendo contada, como se fosse uma opereta de rua. E assim, tem muitas pessoas que julgam, porque a quadrilha do meu tempo era com a roupa remendada. Que seja a sua quadrilha com roupa remendada, mas a quadrilha expressão cultural da contemporaneidade é a quadrilha espetáculo, é a quadrilha que investe e que leva para os seus espaços, provavelmente no seu condomínio, deputado. As quadrilhas saem dos bairros periféricos, onde tem tiroteio, onde a polícia entra atirando, atinge quem está assistindo dança de quadrilha, e esses grupos saem desses territórios para levar espetáculos para os condomínios, provavelmente o seu também, né? Assim como os shoppings que recebem esses grupos. Então, cada vez menos as quadrilhas dançam para a sua comunidade e vão fazer seus trabalhos para serem representados dentro desses espaços. E aí, quando vocês falam dessa questão do investimento, é como se quem dança quadrilha não tivesse valor cultural nenhum. Tem que botar o dinheiro do próprio bolso, tem que tirar o dinheiro de dentro da sua casa para fazer suas indumentárias, porque sempre foi assim. Então, quando entra um edital que foi pleiteado pelo movimento, né, há quase 5 anos atrás, vem um deputado que não leu nem sequer o edital para criticar o investimento que é feito dentro de um espetáculo, sem procurar nenhum grupo para perguntar quanto que é o investimento total para cada temporada, o que é gasto e por que é gasto. Porque o carnaval, por exemplo, ele tem um grande investimento e ele é apresentado durante um dia de desfile. Se a escola for campeã, ela volta nas campeãs. Isso da série principal, né? Porque se a gente for falar das escolas da Intendente Magalhães, as escolas desfilam uma vez só, recebem uma subvenção bem menor, mas elas também fazem um desfile só. Querido deputado, as quadrilhas, elas dançam aqui no Rio de Janeiro de junho, julho, agosto e muitas das vezes setembro, começo de setembro. Então são espetáculos que são levados durante todos esses meses para diversas festas juninas e que movimenta a economia do Estado de uma forma absurda com relação à contratação de prestação de serviço, de sapateiros, de costureiras, de ferreiros, de aderecistas. Muitas dessas pessoas que aprenderam esses ofícios nas próprias quadrilhas, que passaram a ter uma renda a partir do aumento da produção dos espetáculos dessas quadrilhas, né? Fora a compra de materiais, de tecidos e tantas outras aquisições que são feitas de equipamentos, de contratação de estúdios.
porque aceitem ou não, as quadrilhas não querem mais ser aquilo que vocês projetam que deveriam se manter, como a ideia de tradição, a ideia arcaica de que tem que se manter estático, algo que nem é o correto. Porque se vocês forem analisar a representação das pessoas do interior, ela não é essa representação que vocês almejam. E se a quadrilha decide trazer temas, trazer outras coisas para dentro dos seus espetáculos, é exatamente por uma influência de cultura local. A gente tem influência do carnaval, a gente tem influência de da cultura do funk, assim como em outros estados as culturas locais acabam influenciando nas quadrilhas daqueles estados. Então é preciso conhecimento antes de falar de tanta asneira que foi falado nesse vídeo. Um vídeo tão curto, mas ele conseguiu concentrar tanta besteira, tanta falta de informação, que a gente precisa como movimento se manifestar e mostrar para essas pessoas que cultura não se faz só em teatro, em grandes teatros, ou em orquestras, ou em centros religiosos, porque no edital que falou, que premiou, que está premiando em andamento ainda, eu acho que já encerraram as inscrições, mas está em andamento, celebrações religiosas, eu não vi nenhum deputado do PL se manifestando. Então, passem a conhecer, mas vamos finalizar esse vídeo, porque deve ter mais alguma coisa ainda pra gente analisar. Com dinheiro que é do povo, com dinheiro que é público, povo. Quem dança quadrilha não é o povo, ralo, né? Senhores. Se eu, com as minhas emendas de deputado estadual, que são apenas 3 milhões de reais por ano, consigo dividir e atender várias instituições, várias cidades, vários municípios, levando legado e entrega, imagino o que daria para fazer com 10 milhões de reais. Deixo essa primeira pergunta a vocês. Agora a quadrilha, senhores, está formada e estão assaltando você. Mas eu não vou permitir que essa turma continue metendo a mão no bolso da gente. Esse volume de dinheiro da Lei de Incentivo à Cultura e aos Esportes vai ter que ter prestação de contas tintim por tintim. E estamos falando, não é de apenas 10 milhões não, são de centenas de milhões de reais que tem alguém gastando e ganhando muito com esses projetos, infelizmente. Ele fala da prestação de contas, né? Desde o primeiro edital é feita uma rigorosa prestação de contas por parte dos grupos, e muitos grupos que não conseguiram resolver pequenas pendências da prestação de contas, por uma inexperiência de muitos desses fazedores de cultura, eles deixaram de poder participar, de receber. Então assim, ele está falando como se não existisse, que fosse um dinheiro dado e façam o que vocês quiserem. Eu acho que aí já não é da minha alçada, né? É da alçada da secretaria dar uma resposta a esse deputado sobre isso, mas acho que ele vai quebrar a cara quando ele souber da rigorosidade que é a prestação de contas. Né? São etapas assim, não só da prestação de execução, que é mostrar que você desenvolveu o projeto cultural, como a prestação de notas de compras de produtos, de prestação de prestadores de serviço, de pagamento de dançarinos. Então, deputado, não dá mais para pagar porque todo mundo já viu, né? Então não vou nem lhe aconselhar a pagar enquanto dá tempo, não dá mais tempo. Mas quando você for levantar suas pautas, faça o mínimo, leia o edital, conheça mais sobre qual patrimônio que você está se referindo, porque se você não sabe, a cultura de um povo é o seu patrimônio, é o seu bem maior. Então, as quadrilhas que passaram a ser formadas dentro das periferias, para muitos desses espaços, é o maior patrimônio que aquele território tem. É a maior expressão cultural que muitos territórios têm. E alguns territórios que deixaram de ter seus grupos exatamente por falta de apoio, de subvenção há anos atrás, esses grupos pararam e hoje em dia a única coisa que se tem nesses territórios é a violência. Então, fica aqui a minha análise sobre esse vídeo tenebroso, o meu apoio como quadrilheiro, como pesquisador, como mestre em patrimônio, graças à minha vivência na cultura junina, em repúdio a quem ganha engajamento às custas de falar mentiras, desinformar o público, porque quem está assistindo seus vídeos assiste as quadrilhas também, deputado. Tenha certeza disso. As pessoas que estão assistindo seus vídeos, até apoiadores seus, assistem as quadrilhas na época de junho, julho, agosto. Então, nós como cidadãos precisamos
conhecer os patrimônios que são do nosso estado, do nosso país, e entender a importância e o valor que esses patrimônios têm para se manterem. Então, antes de entrar com qualquer tipo de recurso, ou de levantamento, ou de emenda, ou de seja lá o que for, leia, informe-se, para que não passe por um vexame como esse que está passando nesse dia de hoje. Eu tenho certeza que pela quantidade de comentários que já teve no seu vídeo, já deu para ter uma dimensão das besteiras que foram faladas. E última coisa que eu falo é o seguinte: eu conheço muitos quadrilheiros aqui do Rio de Janeiro que são apoiadores desse partido. O que eu vejo é uma incoerência assim enorme. Você que é quadrilheiro, você que é da cultura popular, seja ela qual for, não combina, porque essas pessoas pensam desse jeito sobre o que nós fazemos, sobre o tipo de expressão, sobre a forma de viver, de se dedicar, de se doar à cultura popular e levar esse espetáculo para todo esse público do Rio de Janeiro. A gente não tem como apoiar políticos que pensam dessa forma e que fazem isso em nome de engajamento, que é tentar jogar o pouco que resta de grupos juninos do Rio de Janeiro na lama. Porque se nós formos analisar só o nosso projeto, o nosso coletivo, ele já tem mapeado mais de 800 quadrilhas que existiram no Rio de Janeiro. Para hoje nós temos em torno de 150. E se nós temos 150, foi porque esse edital ajudou a trazer mais alguns grupos. Porque quando esse edital começa, nós tínhamos em torno de 110 quadrilhas no máximo, em todo o estado. Isso já é um resultado desse trabalho de fomento às quadrilhas, né, e aos espetáculos, porque também não adianta ter a quadrilha se ela não tem um concurso, porque o que motiva a construção desses grupos é o concurso, é a promoção do concurso, assim como as escolinhas de futebol, assim como os times, assim como as diversas atividades esportivas que querem competir. As quadrilhas também têm esse papel de competição, competitivo, né? O que move esses grupos é isso. Além de levar a cultura, eles querem também serem avaliados, serem premiados com seus troféus. Então, assim, eu acredito que a indicação para que vá buscar informação não vai resolver de nada, porque o intuito não é esse, não é conhecer, e sim criticar, e sim julgar, fazer um pré-julgamento, né? O adesivo dele já diz, né? Deus, pátria e família, e o outro lado está representando ele, que é um burro colado no peito, que deve ser a representação desse vídeo, a síntese da imagem desse vídeo, o que esse vídeo representa. Então, um abraço para todos e vamos seguir lutando, né? O movimento tem que se unir cada vez mais contra esses fascistas que tentam transformar narrativas e agora mirando na cultura junina do Rio de Janeiro. Um abraço.